livro dos Salmos, de número 34, Salmos de número 34, e leiamos o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Como este versículo é familiarizado a todos nós, eu sugiro e convido a noiva do Cordeiro a recitá-lo todos numa uníssona voz. Vamos lá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Vê se esse versículo começa com a palavra muita. Vê se muita está no plural. Ok, muita. Vê se você consegue mensurar a quantidade que está aqui. Você consegue me dizer se são 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil? Não há um matemático, não há um químico, não há ninguém que possa dizer a quantidade exata é esta. A Bíblia só diz que são muitas, mas não mensura a exatidão. E a Bíblia vai dizer o que são muitas. E ela vai dizer que muitas são as aflições. As aflições. Mas a Bíblia não diz que muitas são as aflições. A Bíblia vai dizer de quem são essas muitas aflições. E a Bíblia vai dizer que é do justo. Se você analisar gramaticalmente, parece que há um equívoco, um paradoxo aqui neste versículo, especialmente na parte A, porque muitas está no plural, aflições está no plural, logo o justo deveria também estar no plural. Ou seja, a frase pelo menos deveria ser: muitas são as aflições dos justos. Mas justo, por uma regência do bendito Espírito Santo, está no singular. Por que aflições estão no plural, muitas estão no plural, e justo está no singular? Nós vamos entender um pouco disto, segundo a mentalidade divina, e a Bíblia vai dizer: mas o Senhor o livra de todas. Quando você olha para a parte B do versículo, você não vê a palavra justo, mas você vê um artigo definido no singular masculino, que está substituindo ou representando o justo. Mas na parte A do versículo, você não vê a palavra Senhor, você só vai vê-la na parte B do versículo. Mas isto também não significa que ele não esteja presente na parte A do versículo. E à luz da Bíblia, a gente vai entender hoje: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando você olha para esse salmo, é um cântico, é uma exposição de agradecimento, de reconhecimento, de louvor, de adoração, e ao mesmo tempo é uma anamnese da alma do salmista, onde ele está fazendo uma exposição do seu interior. Os entendidos no inário de Israel, que são os salmos, vai dar a paternidade desse cântico ao salmista Davi. Os mesmos
vão situar esse cântico historicamente, quando Davi foi capturado, segundo o primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 10 ao 15, pelo rei Aquis, e na sua epígrafe vem Abimeleque. Os entendidos dizem que Abimeleque é um título dado aos reis, ou uma probabilidade do segundo nome de Aquis, mas a Bíblia registra Aquis. Foi quando Davi foi capturado, e quando ele viu que não tinha saída das mãos de Aquis, usou uma estratégia, se comportando como um louco, ou como se estava tendo um ataque epilético, fazendo a sua saliva jorrar sobre a sua barba, mudou a alteração da sua máscara facial e a sua expressão comportamental. Foi quando o rei diz: afaste esse homem de mim, retira da minha presença, porque eu já estou cheio de pessoas doidas aqui e vai me trazer mais um. Mas Davi não tinha nenhum quadro neurológico ou sintoma de loucura, foi apenas uma estratégia que ele utilizara para escapar da mão do seu adversário. E quando ele escapa, ele vai cantar este louvor segundo os entendidos. E este louvor, ele vai expressar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e você vai ver o verbo livrar muitas vezes se repetindo neste salmo, por causa do livramento que o Senhor lhe dera. E quando chegamos no versículo 19, o salmista canta: muitas são as aflições do justo, porque as aflições eram características presentes na historicidade da sua vida. Ele resume todas as aflições dele de forma animalesca, projetando em 3 animais que ele vencera. Ele vai dizer, digo, 2 animais e um ser humano. Ele vai dizer e testemunhar que ele venceu o urso, que ele venceu o leão, e por fim ele venceu o gigante. Tipologicamente, o urso é o mundo, o leão é a carne e o gigante é o diabo. Dentro da esfera da vida cristã, nós estamos constantemente lutando contra o mundo, lutando contra a carne e lutando contra Satanás. Além disto, na projeção do processo construtivo da historicidade da vida cristã, ainda tem as batalhas diárias, ainda tem as lutas de cada dia, ainda tem as aflições, e Davi vivenciou isso na pele, porque ele muitas das vezes chegou a dizer que não suportava mais, que vivia a noite em branco, porque a única água que ele ingeria eram as suas próprias lágrimas. Ele muitas das vezes falava das aflições no seu homem interior, das suas dores, das suas agonias, das suas crises, das suas queixas. Salmo 142, ele chegou a dizer: eu derramo a minha alma perante a tua face e exponho as minhas queixas. Ele ia se queixar. Então era um homem experimentado em aflições, e por isto ele canta: muitas são as aflições do justo, mas em todas elas ele é testemunha ocular que ele não morrera nas aflições, e que nem as mesmas a destruíram, mas ele sempre viu uma intervenção, uma manifestação, uma operacionalidade, o favor de Deus na vida dele, dando livramento. Por isso que ele canta: as aflições são uma realidade, mas também é real a ação de Deus em favor do justo. E ele vai dizer mais, ele diz assim:
tem algumas coisas que ele diz aqui, que é muito interessante. Ele vai falar, primeiramente, do justo. Ele diz que as aflições não são dos ímpios. Ele não diz que as aflições não são dos amorreus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos filisteus. Ele diz que as aflições não são de quem não tem aliança com Deus. Ele diz que as aflições também não é para qualquer classe de pessoa. Ele diz que as aflições são do justo. A Bíblia dá dois conceitos para a palavra justo. O primeiro conceito é o veterotestamentário, que no Antigo Testamento, o justo é sinônimo de retidão, é sinônimo de caráter ilibado, é sinônimo de integridade, é sinônimo de sinceridade, é sinônimo de uma vida íntegra, perfeita, temente, que se desvia do mal. O justo, Deus dá testemunho dele, como deu no caso de Jó ao próprio Satanás. De onde vieste? Pergunta o Senhor a Satanás. Eu venho de rodear a terra e passear por ela, responde o mesmo. E o Senhor, e observaste lá o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem sincero, homem temente, homem que se desvia do mal, e não há na terra ninguém semelhante a ele. Deus dá o currículo vitae de Jó a Satanás, e o resumo deste currículo é: ele é um homem justo. Mas no Novo Testamento nos apresenta outro conceito de justo. No Novo Testamento, justo é aquele que merece o juízo de Deus por causa dos seus delitos e atos pecaminosos que feriram a santidade de Deus, entristeceram o Espírito Santo, e por causa dos seus atos pecaminosos deveria ser condenado, mas via a obra expiatória e sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, Deus, ao invés de sentenciá-lo à condenação eterna, o absolve, declarando justo. Por isso que a Bíblia vai dizer, na linguagem paulina, que nós fomos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus. E canta Paulo em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas mesmo assim, a veracidade bíblica afirma: muitas são as aflições do justo. E a palavra aflição? A palavra aflição, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela vai apresentar um conceito, uma ideia. A palavra aflição apresenta uma ideia do dia mal, apresenta a ideia de adversidade, apresenta a ideia da infelicidade, apresenta a ideia de tristeza profunda, não da tristeza natural que faz o dualismo do ser humano entre alegria e tristeza, mas a tristeza doentia, psicossomática. A palavra aflição apresenta uma ideia de algo ruim, algo tenebroso. Mas quando você vai na raiz da palavra aflição, na sua raiz no aramaico, vai expressar 3 significados, e guarde bem isso, porque nós vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro significado é quebrar. A aflição, no seu primeiro significado, é despedaçar. E o terceiro significado é esmagar. E muitas expressam a ideia de uma quantidade excessiva, inumerável, sobremaneira. Aí chega o salmista e canta: não dá para mensurar, muitas são as aflições
a chegada do dia mau, quando Deus nos quebra, nos despedaça e nos esmaga. Quando Ele escolhe o justo para investir o justo, e no justo Ele vai quebrar, Ele vai despedaçar, Ele vai esmagar. Mas o mesmo Deus que permite as aflições, canta o salmista, mas o Senhor o livra de todas. Antes de fazer um caminho neste versículo, eu gostaria que você entendesse que Deus te trouxe aqui para lhe dizer que o dia do livramento chegou. Muitas são as aflições do justo. E a primeira lição que eu extraio daqui é: até mesmo o justo, ele não tem poucas, mas ele tem muitas aflições para vivenciá-las. E eu volto a relembrá-los. As aflições daqui não é para nenhum inimigo de Deus. Não é para quem não o serve. Não é para quem não tem aliança com Ele. As aflições aqui, elas são justamente daquele que é íntegro, daquele que é honesto, daquele que é sincero, daquele que é reto, daquele que vive em comunhão, daquele que anda na intimidade, daquele que teme a Deus, daquele que se desvia do mal. E muitas das vezes a gente não entende, porque chega as aflições, chega o dia mau, e o primeiro questionamento que a gente faz é: eu sou servo de Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou filho de Deus, eu honro ao Senhor, eu procuro me desviar do mal, eu me dedico à santificação, e tudo que parece que é de ruim desabou sobre mim. E eu, sendo justo, eu não pratico iniquidade, eu não estou desviado, eu não pequei. É justamente por isso, porque você não desviou, porque você não pecou, porque você não praticou iniquidade, porque você está no altar, porque você está em comunhão, porque você é fiel, porque você é justo, porque você é sincero, porque você é honesto, porque você é reto. Deus olhou para você e diz: eu quero te treinar, eu quero te moldar, eu quero te aperfeiçoar, eu quero te levar a um nível mais alto. Mas para isso, eu tenho uma escola para você, eu tenho que te matricular nessa escola. E essa escola chama a escola da aflição. Eu sei que você é justo, eu sei que você me honra, eu sei que você teme o meu nome, mas para onde eu vou lhe conduzir, você tem que passar por esse processo. E esse processo chama-se aflição. Entende agora? E a sua vida, mesmo sendo justa, não é porque você é justo, não é porque você é fiel, não é que você é filho de Deus, que Deus te isentará das aflições da vida. E a prova que eu estou lhe dizendo está no próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Pai não o isentou do deserto, o Pai não o isentou do Getsêmani, o Pai não o isentou da cruz, o Pai não o isentou do sepultamento. Mas se ele não estivesse no deserto e sendo tentado pelo diabo e vencendo o diabo no deserto, ele não venceria no Getsêmani. Se ele não vencesse no Getsêmani,
Getsêmani, ele não venceria na cruz. Se ele não vencesse na cruz, ele não ressuscitaria dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele venceu no deserto, porque ele venceu no Getsêmani, porque ele venceu na cruz, e hoje ele está sentado no trono de Deus, intercedendo por nós à direita do Pai, porque ele passou pelo processo. E estas aflições, à luz da Bíblia, elas têm duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão externa. E Jesus vai dizer isso em João 16:33, quando ele diz: no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo sereis. Você não é aflição, você só tem aflição. E essas aflições são externas. E como exemplificá-las, as aflições externas? Por exemplo, você sai de casa por uma consulta médica de rotina e é diagnosticado com um nódulo, com uma enfermidade, tem que ir correndo para um risco cirúrgico. São as aflições externas. É um filho que você criou nos princípios éticos, morais, bíblicos, espirituais, e quando ele se tornou, ou ela se tornou adulto ou adulta, opta por caminhos contraditórios à sua fé, aos seus princípios, e vai seguir um rumo totalmente avesso que você jamais imaginou. São as aflições externas. É você amanhecer sorrindo e no final do dia recebe um telefonema de algo trágico que aconteceu com um membro da sua família. São as aflições externas. Mas ela não tem só uma dimensão externa, ela tem uma dimensão interna. Quem nunca passou uma noite tremendo em cima da cama, querendo dormir, e parece que o sono fugiu dele na velocidade da luz? Quem nunca tentou controlar suas próprias lágrimas, mas seus olhos eram como uma fonte de lágrimas, por causa das aflições internas? Quem nunca esteve a uma mesa e a refeição posta, e cadê o apetite? Porque as dores internas são mais fortes e retiraram os seus apetites. Quem nunca viu a pessoa sorrindo ao seu lado e por dentro um manancial de tristeza, por causa das aflições internas? E você diz: eu sou templo do Espírito Santo, eu sou santuário divino. Mas o teu homem espiritual jamais aborta o seu homem emocional. Quem nunca amanheceu o dia sem suportar o peso do seu próprio corpo? O dia ensolarado lá fora e você trancado num quarto escuro, num calor tremendo, e você debaixo de 2 cobertores. Passa o dia, você não bebeu, não comeu e não saiu do quarto. E isto não é sinônimo de pecado, de falta de fé ou de desvio da presença de Deus. Isso são consequências das aflições internas, que só você sabe o que você está sentindo. E por que você está sentindo? Porque você é justo. E se você não tiver a convicção em quem você está fundamentado, em quem você crê,
Você olha para o lado, você vê a pessoa praticando no lamaçal do pecado, fazendo loucura, vivendo regaladamente. E você fiel, parece que tudo é adverso para você. Mas tudo isso é porque você é justo. Mas eu tenho uma palavra para você. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, a partir do versículo 11 até o 14, e eu vou parafrasear, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar. No versículo 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados. Ele diz: vocês não são malditos, vocês não são desgraçados, vocês não são inferiorizados, pelo contrário, bem-aventurados sois. Ele diz: vocês são felizes. Sabe por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Agora um detalhe, se você olhar para esse versículo, lembra que no início eu disse que aflições está no plural e justo está no singular? Por que não estão aflições do justo, e sim aflições do justo? É Deus nos ensinando que existem adversidades ou provações que você tem que encarar sozinho. Não pense que a pessoa que está ao seu lado vai experimentar o que você está experimentando, que não vai. Não pense que a pessoa que está ao seu redor vai viver o que você está vivendo, que não vai. É você que tem que encarar sozinho. E vou um pouco mais além. Nem o seu cônjuge está preparado para viver e passar o que você está passando. Muitas das vezes você tem que colocar o cônjuge para dormir, para você ficar caminhando dentro de casa. E a noite parece uma eternidade. Não espere ombro amigo, porque Deus não permitirá ombro amigo, porque esta você tem que encarar sozinho. Não espere mão estendida, porque Deus não permitirá mão estendida. Esta você vai ter que encarar sozinho. Aí você me diz assim: mas isso não pode ser. Então eu vou lhe provar biblicamente: você não é melhor do que Jesus. Você não é melhor do que Jesus. Jesus está no Getsêmani. Ele levou Pedro e Tiago e João para dentro do Getsêmani para orar com ele. Ele não queria nada dos três, ele só queria que os três acompanhassem em oração. E ele foi orar. E quando ele volta, estão os três dormindo. Existem provações que é só você que vai ter que orar. Enquanto a maioria estará dormindo, você romperá amanhã e verá pela fresta da janela o sol raiando, e você com o joelho, com a boca no pó, sozinho, orando, 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 orando. Pedro e Tiago, em momento algum, com João, oraram por Jesus. E com Jesus, nem oraram por ele, nem com ele. Todos os 3 períodos foi ele orando sozinho. E quem estava servindo o cálice do sofrimento não era homem e não era o diabo, era o próprio Pai.
tudo que está acontecendo com você até o momento não é culpabilidade sua e não é obra do diabo, porque a tua vida não é regida por Satanás. Tudo que está acontecendo com você está debaixo de um governo, de um controle, de um domínio, de uma permissão, de uma soberania, porque a sua vida é regida pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso, e é Ele que está servindo o cálice, é Ele que está te servindo pessoalmente, e isso não é injustiça, não é falta de amor, não é ingratidão, é porque Ele acredita no teu propósito, Ele acredita no teu potencial, Ele sabe que você vai passar por essa e você cumprirá a missão que Ele te designou. Ele só está esperando você ouvir: Pai, eu abro mão da minha vontade e me rendo à tua vontade. Se é para beber, eis-me aqui. E deixa eu lhe dizer algo aqui à luz da palavra de Deus. Existe um momento que, mesmo sendo justo, as aflições, elas são tão pesadas, que às vezes ela nos faz sentir como uma cana esmagada pela moenda. Lembra que eu disse que as aflições expressa a ideia de quebrar, de esmagar, despedaçar. Hoje está elétrico, avançou a tecnologia, mas quem é da idade da pedra como eu, pegou a moenda manual. Mas a mesma avançada dá para entender. Você chega e pede um caldo de cana. Aquela cana não pediu para nascer. Alguém a plantou. E quando ela desenvolveu, ela não pediu para sair da onde estava. Alguém veio sem pedir licença, sem dar aviso prévio, foi no seu pé e a cortou, sem dizer para onde estava indo. Depois ainda rasparam e colocou na mão de uma pessoa que ela nunca viu. A misturou com as demais. E de repente chega alguém e diz: eu quero um caldo daquela cana. E ela inocentemente é pega pelo operador. E ela é colocada naquela moenda. E a pessoa do lado de fora só escuta os estalar. E o seu caldo espirrando. Essa é a nossa história. Muitas das vezes a batalha é tão grande que a gente se sente dentro de uma moenda. Estala tudo. E quando a cana sai do outro lado, o operador insatisfeito a dobra e a põe novamente na moenda. Sabe por quê? Porque ele entende que ela ainda tem caldo. E ela sai do outro lado. E ele, ao invés de descansá-la, a dobra e põe novamente na moenda, até sugar o último caldo.
E quando ela dá o último caldo, ela está um bagaço. Quantas vezes você disse no ano que passou: hoje estou um bagaço? Porque você procurava força e não tinha. Procurava o ânimo, cadê o ânimo? Procurava o prazer, cadê o prazer? Mas deixa eu dizer algo aqui à luz da Bíblia. Sabe por que a cana foi para a moenda? Sabe por que ela ficou no bagaço? Sabe por quê? Porque tinha uma pessoa do lado de fora, faminta ou sedenta. O sumo dela, o caldo dela, estava alimentando uma pessoa necessitada. Muitas das vezes Deus te permite passar por isso, porque Ele está extraindo a essência da sua fé. E não é para te destruir, é para alimentar pessoas, porque pessoas se espelham em você, para pessoas olhar para você e dizer: se ela consegue, eu consigo. Se ele suporta, eu suporto. Se ele passa, eu também passo. Paulo vai dizer que nós somos provados na tribulação para consolar aqueles que são atribulados. Paulo diz que Deus nos consola na tribulação para que possamos consolar os atribulados. Você está passando por isso, não é punição, é Deus extraindo a sua fé, é Deus extraindo a sua fé, é Deus dizendo: é possível tirar força da fraqueza, é possível. E hoje você pode cantar igual a Paulo, mesmo na dor você pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Você pode abrir a sua boca e dizer, igual a Jó no meio da prova: eu sei que o meu Redentor vive, vive. Agora olhe para esse versículo. Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta por bondade. Olhe para esse versículo. Muitas são as aflições do justo, ok? Muitas são as aflições do justo. Agora olhe para a palavra justo e veja na regência do bendito Espírito Santo qual é o sinal gráfico que está depois da palavra justo. É um ponto e vírgula, não é um ponto final. É um ponto e vírgula. Se fosse um ponto final, não precisava a segunda parte do versículo. Você nem sentiria falta, porque seria assim: muitas são as aflições do justo, ponto final, acabou. Você nem sentiria falta. Mas Deus não colocou um ponto final. Na regência divina colocou uma vírgula. Aprenda uma coisa: não ponha um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. E o que é essa vírgula? Na gramática portuguesa é uma pausa que se dá na frase para a renovação do fôlego ou do oxigênio, sinalizando que a frase não terminou, ela ainda tem um complemento. Veja que o justo, na parte A, está no versículo, está em aflição, mas Deus não coloca um ponto final, Ele coloca uma vírgula. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: no meio da aflição, renove o fôlego, renove o oxigênio, ainda não acabou a história.
eu ainda não te dei o último capítulo. Vem algo aí que os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, e que nem desceu ao seu coração. Vem algo aí. Então Deus está lhe dizendo esta noite: renova o fôlego. E outra, se tem vírgula, é porque o justo, mesmo ferido, mesmo quebrado, mesmo esmagado, mesmo despedaçado, ele está respirando, ele está vivo. Isto que você está vivendo não é para te destruir. Deus não te dá prova para te matar. Ele está te dando isso para só te treinar, só para te aperfeiçoar, só para te amadurecer. Deus está te dizendo, e receba esta palavra: nenhuma aflição te atormentará para sempre. Elas têm os dias contados. O Deus que permite ela iniciar é o Deus que sabe qual é o meio, mas quando chega o fim ele diz: acaba, acaba, acaba. Os dias das tuas aflições estão contados. E por que eu digo isto? Por que eu digo isto? Porque depois da vírgula, vê se está escrito assim: mas. Deixa eu parar um pouco nesse mas. Não é mais, não é somativo, não é matemático, é mas. É uma conjunção coordenativa adversativa, que gramaticalmente significa que tudo que foi dito anteriormente vai ser negado ou desconstruído. Mas, quando Deus coloca o mas, é Deus dizendo: a vida que eu estabeleci para você não é só de aflição, não é só de guerra, não é só de dor. Tem luta, mas tem vitória. Tem tristeza, mas tem alegria. Tem deserto, mas tem manancial. Tem guerra, tem paz. Tem ferida, mas tem bálsamo. Tem perda, mas tem restituição. Tem morte, mas tem ressurreição. Quando Deus coloca um mas, Deus está dizendo: olhe para sempre, não olha para trás, porque se você olhar para trás, é só dor, é só marca negativa, é só sofrimento. Olhe para frente, porque vem aí um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação, uma nova época. Vem algo novo da parte de Deus aí, vem algo novo da parte de Deus aí. Mas agora olhe para o versículo: mas o Senhor. Se você olhar para a parte A do versículo, você não vê escrito o Senhor, você só vê escrito o Senhor na parte B do versículo. Agora, por que não Deus? E sim exatamente o Senhor? Porque Deus, na sua multiforme faceta ministerial e pessoal, Ele se revela de acordo com seus propósitos. Aqui Ele se revela com o seu aspecto jeovístico e não eloístico, o Deus transcendental. Ele se apresenta como o Senhor, o alto existente, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus próximo, o Deus junto, o Deus que convive com o homem. Por que Ele não está na parte A? Ele só não está escrito, mas Ele está presente, porque tem aflições tão cruéis que ofuscam os nossos olhos, que a gente não consegue perceber a presença de Deus. Mas a gente não vive de percepção, a gente vive de fé. Não é porque a gente não está vendo que Ele não está, Ele está. Mas o Senhor, sabe o que Deus está dizendo?
que você nesta batalha, você não está sozinho. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não toque, Ele está com você. Ele está acompanhando você. E eu vou encerrar hoje a minha ministração, por respeito a vocês. De tudo que eu ia dizer, eu vou encerrar com um artigo. E eu vou encerrar com esse artigo definido no masculino, no singular. Vê se diz assim: mas o Senhor o livra. O livra. O livra. Esse artigo é a substituição do justo. Agora, olha para esse versículo e vamos analisar esse versículo. O Senhor diz assim, a Bíblia diz: mas o Senhor o livra de todas. Agora veja aqui o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está afirmando que Deus está tirando as aflições do justo, ou a Bíblia está afirmando que está tirando o justo da aflição? A Bíblia não diz que está removendo a aflição do justo. O que Deus está afirmando é: eu estou tirando o justo das aflições. Você pede para Deus tirar a luta, Ele não vai tirar a luta, Ele vai fazer mais do que isso. Ele vai te tirar você da luta. Você pede para Deus tirar o problema, Ele não vai tirar o problema, Ele vai tirar você do problema. Você pede para Deus tirar a enfermidade, Ele não vai tirar a enfermidade, Ele vai arrancar você da enfermidade. Aí você me diz assim: pastor, me prove isso biblicamente. Daniel na cova dos leões, Deus não tirou os leões de Daniel, tirou foi Daniel dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego dentro da fornalha ardente, Deus não tirou Sadraque, Mesaque, Abednego não tirou a fornalha deles, tirou os três da fornalha. Se você aí for dizer: mas isso aí é no Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Jesus está na cruz, pendurado, morto na cruz. Deus não tirou a cruz de Jesus, mas tirou Jesus da cruz. Jesus está no sepulcro. Deus não tirou o sepulcro de Jesus, mas tirou Jesus do sepulcro. Deus está lhe dizendo hoje: meu povo, minha igreja, prepara-te, vem aí, livramento, livramento, livramento. Olhe para mim aqui, por favor. Eu estou a média 1 hora ministrando a palavra de Deus, sem mandar você dar glória a Deus, sem mandar você dar aleluia, só liberando a palavra de Deus. E olha aqui para mim: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem.